840 bilhões de reais. Essa é a maior ação judicial da história do Brasil, transcendendo o valor de grandes empresas dentro do nosso cenário nacional. Mas é isso, gente. Eu tô aqui com ele, que eu quero saber tudinho sobre essa história. Quero saber qual que é o impacto disso dentro do mercado do agronegócio em geral. Enfim, vamos entender de fato o que está acontecendo. Nosso convidado dispensa apresentações, porque ele já é figurinha repetida aqui nessa bancada e tá aqui já acho que pela terceira ou quarta ou quinta vez, não sei, só sei que já é sócio do nosso podcast aqui, tá junto com a gente sempre. É o advogado doutor Leandro Marmo. Seja muito bem-vindo, doutor. Valeu, Pedrão. Sempre uma honra poder estar aqui compartilhando informações, reflexões com esse público tão bacana que vocês têm aí do agronegócio, os produtores rurais. E então, para a gente falar dessa ação judicial, corrigindo 841 bilhões de reais, é ainda mais relevante para nós, né? Os bastidores por trás dessa que é a maior e mais importante ação judicial, não só da história do Brasil, mas também do agronegócio brasileiro. Perfeito, gente, é isso. O dia que eu vi essa notícia no Instagram, logo ela viralizou aí em diversos canais de mídia, né, do agronegócio aí, Compre Rural, MF Rural, tudo quanto é portal de notícia noticiou o ingresso dessa ação, né? Junto à ABD Agro, que é a Associação dos Produtores Rurais. Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio. Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio. Então eu queria entender mais sobre o que é essa ação, Leandro, e por que tá tendo todo esse bafafá aí. Vamos lá, Pedrão. Quando a gente fala do crédito rural, o crédito rural é a principal política pública que tem do governo federal para fomentar e desenvolver o agronegócio, né? A atividade rural a gente sabe que demanda muito dinheiro, muito investimento e que o produtor não tem suficiente. Então, ele tem que tomar emprestado para fazer isso. Todo ano, né? Todo custeio, todo né? ano. Investimento, custeio constantemente. Só que a gente sabe que a atividade rural ela tem muitas dificuldades. Então, a margem de lucro ela é baixa. Às vezes o cara passa 2, 3 anos tomando prejuízo, então é difícil para ele se manter. E sabendo disso, o governo federal, o que ele disse? Falou, nós temos que bancar uma parte desse dinheiro, dos juros desse dinheiro, para que ele chegue mais barato para o produtor, porque senão ele não vai ter viabilidade, ele não vai conseguir se manter ali. Então todo ano faz-se o plano safra e ali é anunciado quanto que o governo federal vai ajudar a custear desses juros. E aí é feito um esforço de todos nós. O dinheiro que é colocado ali para pagar a parte dos juros é meu, é seu, de toda a sociedade, né? Tendo em vista a relevância da produção de alimentos e da necessidade de fortalecer esse produtor rural. Historicamente, a gente sabe que o Banco do Brasil ele sempre foi o maior repassador desses recursos. Sempre ele teve o maior domínio de mercado, o maior market share. Atualmente ele está aí ainda com 60%, mais ou menos. Só que o problema que a gente tem, Pedrão, é que ao mesmo tempo que ele sempre foi o maior operador do crédito rural, que é o principal programa agrícola, ele foi o maior aniquilador desse programa. E por que aniquilador? Vamos supor que o produtor chega lá para pegar 100 mil reais com o Banco do Brasil. Certo. E aqui eu estou falando do Banco do Brasil porque a ação é contra o Banco do Brasil, mas nós sabemos que não é só ele que tem essa prática ilegal da venda casada, né? Sabemos que todas as demais instituições financeiras que operam no crédito rural também e fora do crédito rural também, lamentavelmente, cometem esses ilícitos, né? Mas o produtor chegou lá para pegar 100 mil. Aí o juro seria de 8% ao ano, tá ali no contrato, então depois de um ano tem que pagar 108. Uhum. Aí o problema é que o gerente vai falar assim, não, pô, tira 10%, tira 10 mil aí, desse valor que vai acreditar na sua conta, para você comprar um seguro de vida. Quando o produtor faz isso, o que vai acontecer com esses 10 mil que vai para o seguro? Cara, é um dinheiro que vai para os cocos, aquele dinheiro não vai entrar na atividade rural, não vai servir para nada, aquele seguro é inútil para o produtor. Então, ao fim e ao cabo, é só 90 mil que ele investiu na terra. Então, ele vai ter que fazer 90 mil virar 108 daqui a um ano. Uhum. De 90 para 108, você tem um aumento de 18. Quando a gente fala em percentual, 90, 10% é 9. 2 vezes isso é o quê? 18, então seria 20%. Então, a gente tem aqui que os juros vai ser de 20% e não de 8%, tal como estava previsto no contrato. De 8% inicialmente previsto para 20%, a gente tem um aumento aqui o quê? De 12%. Um aumento de 150% do custo do capital do que estava previsto.
Em dado momento, esses 20% vai ser até maior do que é o custo do crédito comercial. E isso a gente ainda não está falando do custo efetivo total, porque você tem despesa com projetista, tarifa de avaliação da operação, a gente tem despesas de cartório. Então, o custo efetivo total vai ser muito maior. E nesse exemplo, o que foi retirado era 10%. Mas nós temos relatos que nós obtivemos nas investigações de desvios de 15%, 20%, 30% e até casos mais extremos de desvio de 50% do recurso que foi concedido para o produtor rural. Então... Mas desvio em que sentido? Porque assim, deixa eu ver se eu estou entendendo. O que você está me dizendo é que, por exemplo, vamos supor, eu comprei um apartamento esses dias no Minha Casa Minha Dívida. Minha Casa Minha Vida. Né? Aí outro lugar que tem venda casada demais. É isso, é a venda casada. Então, por exemplo, se você assinar esse consórcio, se você assinar esse seguro, a gente consegue dar um trâmite mais rápido. É isso. Isso. Então, assim, o manual do crédito rural, Pedrão, ele fala assim, para concessão do crédito rural, não pode haver nenhuma forma de reciprocidade. Nada. Então, aquilo que ele fala, é relacionamento. É relacionamento de coerrola. De coerrola. Não tem essa história. Você tem que fazer isso aqui. Não tem. Crédito rural. É para aquilo ali. Você não pode comprar nada. Como que se dá na prática? Tem duas formas normais. Uma libera o dinheiro do crédito. Então, nesse exemplo que eu dei, libera os 100 mil. Depois o banco vai lá e debita os 10 mil para adquirir aquele produto e desviar da finalidade para aquilo dali. E tem outras vezes que esse desvio, esse condicionamento da venda casada é até antes de liberar o dinheiro, ou seja, você já tem que comprar algum produto ali antes, né? Já tem que comprar o seguro antes, no relacionamento. No relacionamento, e que também configura a venda casada. Então essa prática, ela é crime, ela é ilegal, inclusive é importante que o produtor rural que está nos assistindo entenda, você não tem que esperar o julgamento dessa ação coletiva nossa para fazer valer os seus direitos. Tudo que você pagou nos últimos 10 anos de venda casada, você tem o direito de recorrer ao judiciário agora, procurar um advogado especializado em crédito rural e pedir a devolução desse valor corrigido e em dobro. Porque a lei fala que, como uma sanção para quem agiu de forma errada, no caso o banco fazendo a venda casada, é que tem que devolver em dobro. Então, Pedrão, você imagina, qualquer produtor rural brincando, o cara gastou aí 30 mil por mês, 30 mil por ano nos últimos 10 anos com seguro, por exemplo. No mínimo, isso é produtor pequenininho. E como é que você chegou nesse valor de 841 bilhões? Vamos lá, essa é a pergunta, né, de milhões, é a pergunta de bilhões. Né? Foi feito muito estudo, cada centavo que é requerido ali, ele tem o devido fundamento jurídico e econômico para cobrança. Então, nessa análise que a gente fez, nós descobrimos que os desvios da venda casada iam de 3% até 50% do crédito rural concedido. Mas a média geral ficava em torno de 10%. Isso a nível de Brasil, que foram feitas investigações, entrevistando aí gerentes do banco, muitos produtores rurais. Então, a média era de 10%. Então, a gente falou, peraí, o que a gente vai pedir aqui é para devolver o que foi desviado nos últimos 10 anos. A gente precisa entender quanto que o Banco do Brasil operou de crédito rural nos últimos 10 anos, e nós vamos ter uma estimativa que 10% desses recursos foram desviados. Então, nós constatamos que o Banco do Brasil liberou 1 trilhão e 500 bilhões de reais de valor de face. Você joga 10% sobre isso, dá 150 bi. Quando você aplica uma correção sobre esse valor, ele já dá ali quase 200 bi de reais, e aí você pede a devolução em dobro, só isso aí já dá uns 400, que é mais ou menos metade do valor da ação. O restante do valor, ele é relativo a danos morais individuais, que a gente pede para cada um dos 2 milhões de produtores rurais correntistas do Banco do Brasil que foram lesados nessa prática. Então, a gente pede ali 30 mil reais para cada produtor, você multiplica aí por 2 milhões, dá uns 60 bi mais ou menos. E ali a gente tem mais o dano moral coletivo para toda a coletividade difusa, que a gente não consegue especificar, para toda a sociedade que foi lesada, e também dano social. E o que é o dano social? Que eles juntos vão chegar nesse montante, né? O dano social, a gente fez um estudo, pegamos algumas referências de economistas que apontam que em economias em desenvolvimento, como a brasileira, a cada R$1 que você investe em uma atividade de base, como a agricultura, você vai ter um retorno ali, salvo engano, em torno de 1,5 vezes um reflexo dentro do PIB da economia. Então, se a gente tinha estimado que o valor corrigido que foi desviado foi mais ou menos 200 bi,
200 bi que foi desviado, ou seja, que deixou de ser injetado na atividade rural nos últimos 10 anos, se a gente joga 1,5 em cima disso, dá em torno de 300, né? Então, compondo ali com os demais, a gente chega nesse valor de 841 bilhões de reais. E a ação já foi protocolada? Sim, essa ação foi ajuizada em novembro de 2024, já vem evoluindo bastante, apesar que o judiciário tem uma dificuldade, Pedro, de entender uma ação dessa complexidade, dessa magnitude. Ele tem dificuldade de entender o que é a relação do produtor com o banco. Só para você ter uma ideia, a gente pediu para o juiz uma liminar que eu entendo que ela seria muito simples e fácil de dar. Juiz, eu quero só que você determine ao banco que cumpra a lei, liminarmente, que ele não faça mais venda casada, que ele não condicione o crédito ponto passivo. Tal como a lei determina, para ele liberar sem condicionar. E sob pena de uma multa. No direito a gente chama de astrente para cada vez que ele descumprir aquilo ali. Cara, o juiz eu acho que ficou meio assustado com o valor da causa e tudo, e ele negou a liminar. Ele negou a liminar e ele primeiro ele fala assim, olha, primeiro que eu vejo que na relação do crédito rural, que tem a instituição financeira ou produtor, ele não está subjugado. Para mim é uma relação paritária, eles estão de igual para igual. Imagina o produtor de igual para igual com o banco. Meu Deus! Ele fala isso. Ele falou, segundo, dentro dessa paridade, se o gerente eventualmente chegar aqui, ó, Pedro, só vou te liberar se você comprar isso aqui, você não é obrigado, é só você sair daqui e no outro banco do lado, e aí lá no outro banco você vai conseguir fazer seu crédito rural sem se sujeitar à venda casada. Só que ao afirmar isso, ele desconhece a realidade que todos os bancos agem da mesma forma. Ele desconhece a realidade que uma operação de crédito rural, ela fica meses rodando dentro do banco até que seja aprovada, que muitas vezes quando vem essa posição ali, tá faltando 2, 3 semanas para o cara começar a plantar, não tem como ele reiniciar todo um procedimento desse em outra agência. Ele desconhece que mais de 90% dos municípios, muitas vezes você vai ter só o Banco do Brasil ali operando, você não vai ter outras instituições financeiras operando ali, né? Você tem outros problemas, por exemplo, às vezes você pode ter 15 agências do Banco do Brasil aqui, só que às vezes vai ter uma única que vai estar com os recursos disponíveis, subsidiados para poder fazer operações, porque é uma forma de gestão interna que o banco tem. Eu tenho muito cliente aqui que falou, Leandro, eu fiz a operação com a Caixa de Formosa. Por quê? Você era correntista lá? Não, eu tive que abrir porque me informaram que a única agência que estava tendo neste momento os recursos de custeio para disponibilizar era essa agência lá para poder fazer a operação. Cara, aí você fica vendo, né? Um juiz desse aí, tem que acreditar, né? Como é que é cabeça de juiz? Bunda de neném. Pode sair qualquer coisa. Pode sair qualquer coisa, né? E o cara desse aí, provavelmente, ele nunca pisou na fazenda, não sabe nem que é um pé de soja. É como diz o Rafael Bar, não sabe a diferença de um cachorro para um bezerro. Não sabe a diferença de um cachorro para um bezerro. Pedro, a gente não tá pedindo para criar uma lei, para criar uma coisa. Pede pro Banco do Brasil construir um prédio. Cara, é só para cumprir a lei. Então, assim, o juiz fica com receio. As instituições financeiras têm um poder muito grande e causa esse temor no judiciário. Recorremos para o tribunal. Em um primeiro momento, o desembargador que recebeu, eu respeito muito, ele falou assim, eu quero ouvir o banco primeiro, porque o banco até então não tinha manifestado também. E o juiz tinha falado, olha, eu posso rever minha posição após a manifestação, tá na fase inicial, quero ver o que o banco vai falar aqui. E nessa semana finaliza o prazo do banco apresentar a defesa. Então, até nessa sexta-feira, o banco já vai manifestar a defesa, tanto na primeira instância no processo, quanto no recurso que está no tribunal. E feito isso, o tribunal vai poder novamente se manifestar, né? E acreditamos aí, estamos lutando para que tenha essa liminar e vai ser uma notícia aí, mais uma pauta relevante a ser divulgada, porque a eficácia dela vai ser para o Brasil inteiro. Essa liminar vai falar, em todas as agências do Banco do Brasil, todos os gerentes vão ter que parar com essa prática. E é algo desafiador, Pedro, porque é uma prática que ela é muito rentável para o banco. E ela está enraizada, né, no sistema. É uma questão institucionalizada. Cara, isso aí é um vespeiro, cara. Isso aí é um negócio muito sério que eu falo pra você, como um amigo seu que eu sou, você tem que tomar cuidado. Assim, porque eu imagino que isso aí você vai mexer num ninho de cobra, meu amigo. Até porque o Banco do Brasil é do governo federal, a gente já tem tido informações internas de dentro do banco, pessoal, como que tá. Só pra você entender, Pedro, o Banco do Brasil, ele operou em 23, 24, uma média de 240 bi de crédito rural. E que vai ser mais ou menos isso aqui esse ano. Então a gente está falando de 20 bi por mês. Se ele faz um desvio de 2 bi para aquisição de produtos,
Nós estamos falando que ele consegue vender por mês 2 bilhões de reais em título de capitalização, seguro, que são produtos altamente rentáveis. A margem de lucro do banco é extraordinária nesses produtos, em cima dessa prática ilícita. Então, se você chegar e falar para ele assim, corta essa prática aqui agora, pá, você arrebenta. Só para você ter ideia, o Banco do Brasil já tem alguns anos que mais de 50% do lucro dele não é com venda de dinheiro, com empréstimo, é com a venda dos produtos financeiros. E isso é o Banco do Brasil, é o Bradesco, são vários bancos grandes que já estão para isso, porque eles já estão usando os empréstimos somente como uma ferramenta para ele vender, para ele entalar ali no cliente uma coisa que é péssima para o cliente e que é extremamente rentável para ele, que são esses produtos financeiros ali ao redor. Leandro, mas se eu pegar aqui, cara, vamos lá, multiplicando aí todo o volume de ações do Banco do Brasil vezes o valor cotado em bolsa, eu, se não me engano, eu acho que não dá 400 bi. Ah, né? o valor de mercado hoje eu acho que é uns 180 bi, parece. 180 bi, como é que o banco vai pagar isso aí? Pedro, Como é que... isso é complexo, sabe? É complexo, o judiciário... Porque lógico, né? Uma coisa é pedir, né? Sim, isso aí vai ser julgado sim. pela sociedade, provavelmente deve ir até pro STF. Sim, deve ir até o STJ, deve durar um bom tempo. E o banco, ele tem condições de, às vezes, pagar não esse valor total, mas uma quantidade bem próxima, ainda que for parcelado de várias formas. E porque, de fato, ele lucrou muito. É porque as instituições financeiras no Brasil eles se acostumaram a... É um fenômeno que chama ilicitude lucrativa. Ah, eu tenho um ilícito. A lei fala que eu sou proibido de fazer isso. Tá, mas isso aqui me dá 1 bi por ano. Tá, mas o que o pessoal me cobra na justiça e que eu tenho que devolver? Entendi. Ah, não, de cada 1 bi eu tenho que devolver 10 milhões por ano. A conta fecha. É mais barato. O crime compensa. Essa compensa. É a visão até agora. Só que o que nós viemos para mostrar, a associação e o trabalho do escritório junto à associação, foi essa época que podia funcionar dessa forma. Agora vai mudar a situação. Agora nós vamos lutar, e não é só na ação judicial, nós vamos agir com todas as armas disponíveis. Então, nós estamos entrando no Ministério Público Federal, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Banco Central, CAD. Nós vamos colocar de tudo para poder fazer essa situação resolver. Ou seja, não vai ser um problema a mais para o banco administrar, entendeu? Não pode ser, porque senão virou uma ação do Plano Collor Rural que está aí 30 anos rodando e está lá até hoje no STJ, STF, sem prazo para terminar. Por quê? É simples, Pedro. Imagina o banco tem lá 10 bi. Aí imagina o banco falar assim, ah, não, eu posso ter a opção de pagar 10 bi aqui, ou eu posso chegar aqui, contratar o melhor escritório do Brasil, pagar alguns milhões de prolabore e falar, segura esse processo para mim por 20 anos. E aí ele pega esse dinheiro e vai operando durante todo esse período. É muito mais rentável. Só que é porque quem está por trás disso dentro do banco, os tomadores de decisão, os administradores, sempre se acostumaram a serem intocáveis, a não serem responsabilizados por isso. E agora nós estamos indo atrás dos CPFs. Esses caras vão ser chamados a prestar contas, serão condenados criminalmente, porque eles têm essa responsabilidade criminal. Deixa eu explicar, porque tem muita gente que não entende, dentro da ilegalidade da venda casada, qual que é o problema criminal que eu falo. Porque no primeiro momento você fala, pô, Leandro, a venda casada é um ilícito ali do Código de Defesa do Consumidor, mas o que tem a ver essa questão criminal que você está falando, a questão penal? Uma boa parte desse crédito que é concedido, ele vem daquela linha, porque o crédito rural você tem duas linhas, são os recursos obrigatórios, que parte dele é subsidiado ali pelo governo federal, dos juros, e você tem os recursos livres, é um dinheiro que é só do banco, ele empresta se ele quiser e ele faz da forma que ele quiser. E nenhum dos dois pode ter venda casada, mas nesse que é subsidiado pelo governo, o problema, o buraco é mais embaixo. A gente tem uma lei, Pedro, do Sistema Financeiro Nacional que diz o seguinte, olha, quem pega um dinheiro que é subsidiado pelo governo federal e que tem uma finalidade específica para ser alocado, então o produtor ele vai pegar 1.053.000 no banco, ele apresenta um projeto que ele descreve centavo por centavo onde que ele vai pôr aquilo na atividade rural. Se ele desviar 300 mil para comprar uma caminhonete, ele está sujeito à violação dessa lei, que está desviando parte desse recurso, e é considerado um crime contra o sistema financeiro nacional e sujeito à prisão. Além dele ter outras consequências administrativas, que ele vai pagar uma sobretaxa de juros de 30% ao ano, aquela operação que seria para pagar em 10 anos vai vencer antecipadamente, vai ter uma série de consequências. Agora, quando você tem a situação em que o banco, que por lei, ele é o agente de fiscalização dessa adequada aplicação do crédito rural, e
ele, através dos servidores dele, dos gerentes dele, é quem vai coagir, constranger o produtor a desviar parte desse recurso, violando a lei, violando aquela finalidade prevista, em prejuízo da atividade rural, em prejuízo do produtor rural e em benefício da instituição financeira. Cara, isso é muito grave. E a gente não está falando nem de um crime ou dois, nós estamos falando de milhões de crimes, de operações de crédito rural. Porque financeiro. O Banco do Brasil ele faz uma média de 5 milhões de contratos de crédito rural por ano. Então nós estamos falando de uma média de, 500 mil. Então nos últimos 10 anos daria uma média de uns 5 milhões de contratos. Ele faz 500 mil contratos por ano. Então é essa a média que a gente tem nos últimos 10 anos, de 5 milhões de contratos que tem essa nulidade. Aproveitar, Pedrão, trazer uma explicação aqui que me veio em mente agora, que é muito importante sobre crédito rural. Que diz respeito ao seguro rural. Vamos lá. Primeiro ponto. A lei fala que para pegar crédito rural é obrigatório ter que ter o seguro? Não. Não é obrigatório ter que ter seguro. Certo. Mas e se a instituição financeira ela quiser condicionar? Olha, eu só te faço empréstimo se tiver o seguro penhor, algum seguro rural. Ela pode? A lei permite. A lei permite que ela exija. Só que a lei ela vem e diz o seguinte, falou, olha, eu sei que as instituições financeiras, geralmente, ela tem uma seguradora aqui, que é do grupo econômico dela, ou que ela quer indicar, que é uma parceira dela. Então, nós vamos fazer o seguinte, para não ter venda casada, instituição, você é obrigado, você vai fornecer o crédito rural ao produtor, você vai falar que ele tem que ter o seguro. Se você for vender seguro, você não é nem obrigado, porque banco não vende seguro, né? Vende só dinheiro. Se você for oferecer, você vai ter que imprimir 2 apólices. Uma da seguradora que seja do seu grupo econômico, que você tem uma parceria, e uma outra que não tem nada a ver com você. E aí você vai anexar isso no contrato, vai apresentar, vai provar ali que você apresentou para o produtor, para ele escolher, e que ele escolheu voluntariamente aquela que você apresentou. E esse documento, para a gente saber que realmente você apresentou, além de imprimir, você vai deixar ele anexado no contrato de crédito rural. Pedrão, eu tenho quase 20 anos que eu trabalho dentro da atividade rural, da advocacia rural, crédito rural, eu nunca vi esse documento. O banco não cumpre essa exigência legal. E quando cumpre, ele ainda faz uma forma para dar uma engambelada. O meu é 10, o outro é 20. E aí não tem muito claramente o que um cobra, o outro não cobra e tal, ou seja, acaba induzindo. Na prática, o que acontece? Tudo que o banco vende são das seguradoras dele. Aqui, quando ele vende, se o produto vale 50, ele vende por 100, ele vende pelo dobro. Por quê? Como ele abusa do poder econômico dele, ele põe o preço que ele quer. Já cansei de ouvir amigo meu que tem corretora de seguro independente, falando, cliente nosso, produtor, foi lá comprar uma máquina agrícola. Foi lá, cotou com a gente, o seguro ficava 50 mil reais. Foi lá, fiz a apólice e tal, voltou lá no gerente. O gerente ficou sabendo e falou, não, filhão, você vai fazer o daqui. Mas o seu é 70 mil. Falou, não quero nem saber. Se você não cancelar a outra e fazer com a gente, pelo menos do primeiro ano da máquina, o dinheiro não sai. Então, Mas assim, eles não falam isso abertamente, né? Tem uns que falam na tora, a maioria fica mais velado. E não deixa de ser errado, né? Fala assim, me ajuda aí que eu te ajudo aqui, né? Isso, reciprocidade, exatamente. Me ajuda aí que eu te ajudo. Não é obrigatório não, mas você sabe, tem as metas. E como que o banco organiza toda essa ilegalidade? Através do sistema de metas que ele coloca. Então, imagina que você é um gerente da carteira agro, em Rio Verde. Aí o cara vai te enfiar uma meta lá de milhões por mês de Orocap, título de capitalização, não sei o quê. Cara, você já viu algum produtor rural sair da fazenda e falar assim, onde você vai? Não, eu tô indo no banco. Fazer o quê? Não, eu tô indo no banco comprar um título de capitalização. Isso não existe. Ninguém faz uma bosta dessa, porque é um trem que que eles fazem? Ele coloca que o produto vai vencer em 60 meses, aí eles colocam no contrato que se você resgatar antes, não é que você vai perder parte da valorização, vai perder parte do capital que você colocou, uns 20, 30, 40%. E aí o gerente fala, não, você faz esse título aqui agora, mas daqui 6 meses, quando vencer a operação de custeio que tiver que pagar, eu deixo você resgatar antecipadamente, que aí dá o tempo para ele bater a meta ali. E aí o produtor se lasca, ele bate a meta dele. E ele não ganha, o produtor então não ganha nada. A alta gerência, a superintendência do banco e o conselho de administração em cima em Brasília, como que eles controlam isso a nível de Brasil? Pelo sistema das metas que são colocadas para as agências, principalmente onde que é a agência agro. As agências que mais operam recursos subsidiados, não só pro agro, como Pronamp, outras linhas de crédito empresarial, FCO, linhas de crédito que são subsidiadas pelo governo, como que é a visão do gerente do Banco do Brasil e das demais instituições que operam? Quanto mais barato, mais subsidiado for os juros, maior for o prazo de carência e prazo para pagamento, ele olha para o produtor e fala assim, bicho, mais você aguenta venda casada.
Então, às vezes, uma coisa que seria 5%, você fala, não, aqui você aguenta 10, aqui você aguenta 20, aqui você aguenta 30, porque esse trem aqui é bom demais. Porra, mas aquele negócio é bom demais porque precisa, porque a atividade tem risco, porque você tem que fortalecer economicamente aquele produtor, porque se for de outra forma, não vai ter margem suficiente pro cara, né? Leandro, então, cara, pensando aqui, né, da dimensão que eu sabia que era um negócio muito grande, mas conversando com você, eu tô entendendo mais a amplitude desse processo, né, cara? Então, assim, você vai envolver todos esses órgãos, todas essas outras autarquias e tudo mais que são necessárias. E, cara, se não tiver uma pressão social da própria população, da mídia como um todo, assim, tipo uma Lava Jato, Sim, que todo Pedrão. mundo parava pra assistir a Sim, nova Pedrão. fase, você entendeu? Isso não vai pra frente, cara, eu acho. O que é a dificuldade que a gente tem, Pedro? Eu chegar e falar assim, ó, eu preciso de produtor rural pra gente fazer denúncia. Seja num órgão fiscalizatório, Banco Central, ou, por exemplo, agora, tem um jornal de âmbito nacional, um dos maiores do Brasil, que está produzindo uma matéria. E eles pediram pra gente, falaram, olha, indica produtores para dar entrevista. Ninguém quer. Porque o medo de retaliação do cara. Falou, bicho, como é que eu vou denunciar que meu gerente tá fazendo isso aqui? O cara vai me cortar, vai me arrebentar, eu tenho minha agenda. Não vai liberar meu crédito. Se ele não liberar, eu paro de plantar. Se eu não plantar, vai vencer as que eu tenho para trás. Pedrão, nós vimos uma denúncia ali no Instagram da associação. O Rafael Bach, que é o presidente, fez um vídeo comentando e veio um cara lá do interior de São Paulo. Isso aí é verdade mesmo, se você não fizer, não sai, parará. O cara mandou um direct pra gente essa semana. O que ele falou? Falou, olha, alguém do banco viu meu comentário no vídeo e o projetista me chamou lá no escritório dele e falou, sua operação não vai sair, porque o pessoal dentro do banco viu o seu comentário falando mal do banco lá da venda casada e os caras já cortaram. Falou, nós vamos ter que reiniciar essa operação agora dentro de outra instituição financeira. Então, tem essa retaliação, entendeu? Então, o nosso desafio é o cara sentir, peraí, cara, você tá seguro. Esse cara tá subjugado, Pedro. Esse cara tá assim, ele tá querendo sustentar uma relação. É igual aquela mulher que apanha no ar e fala, cara, uma hora vai morrer. O produtor rural com o Banco do Brasil é isso. Às vezes ele quer sustentar aquela relação, mas a gente fala, bicho, você tá querendo sustentar uma relação que não é saudável. Uma hora o banco vai te matar. Só que é difícil dele sair. Pô, cara, já tem 10, 15, 20 anos que ele vem operando com o banco. Ele tem dívida ali a vencer, pelos próximos anos. Então, assim, é uma relação de escravização, entendeu? Um negócio muito difícil. Mas nós vamos fazer isso, Pedro. Nós vamos estar atuando para que não seja abafado, que não caia no esquecimento, para ter essa pressão social e para fazer isso resolver. Eu sei que esse podcast nosso aqui vai ter um alcance muito grande e você aí que é gerente do Banco do Brasil, que já fez isso, principalmente se você está num cargo de superintendência, de diretor, num cargo mais elevado, saiba que a conta vai chegar para você, no seu CPF. Você vai ter que pagar por tudo de ruim que você já fez com esses produtores rurais. No último ano de 2024, eu recebi vários relatos, Pedro, de produtores suicidando, clientes do nosso escritório, por conta dessas dívidas. E eu sei que hoje, essa crise que a gente está vivenciando no agro, que é a maior crise financeira da história do agro brasileiro, que uma grande parcela da responsabilidade disso é essa prática dos bancos. Porque ele mata a rentabilidade da operação ao longo dos anos. O cara tá produzindo, só que a cada ano... Cara, a gente sabe que o produtor... sai na urina ali, né? Ele tem problema de... A gente sabe que o cara tem problema de gestão, de administração, tem os problemas climáticos. Mas essa questão é um câncer que vai matando o cara... Silenciosamente. Aí o que vai acontecer? Depois de 10, 20, 30 anos, você tem o ciclo de vida econômica do produtor rural brasileiro dentro do sistema financeiro. Em que, necessariamente, depois de algum tempo, alguns menos, outros mais, ele vai sucumbir. E o que é o sucumbir? Ele vai ter que vender toda ou parte da propriedade rural dele para ele ter que pagar a dívida. Por quê? A dívida se tornou impagável com a produção. Você que está assistindo, você sabe que você tem sangue nas suas mãos por conta de toda essa tragédia que tem acontecido no agro brasileiro. E os órgãos fiscalizatórios, no momento oportuno, vão te chamar para prestar contas. E aí você tem que optar de qual lado que você vai estar. Se você vai estar aberto a dizer a verdade, de expor a instituição financeira, apontar os superiores hierárquicos que de fato foram responsáveis por institucionalizar essa prática, ou se vai responder sozinho e pagar essa conta, assumir a responsabilidade por todos eles. Porque, Pedro, cara, você não tem noção do que a gente recebe diariamente no escritório. Nós temos produtores rurais que estão tendo agora muito problema com recuperação judicial.
que chega lá, Pedro, o cara tem 55 consórcios contratados. 55 consórcios. 55 A consórcios. gente ri porque é pra não chorar, né? Ri pra não chorar. Você fala, o que vai fazer com 55 consórcios? O cara tá no momento agora que ele não tem dinheiro pra aplicar o negócio na lavoura. Só que ele tem que pegar dinheiro a juro caro no banco pra pagar a jossa da parcela do consórcio que o gerente entubou nele. Um consórcio que ele não poderia contratar e que, obviamente, ele não queria. E aí é fácil, Pedro, a prova judicial da venda casada, porque, assim, tem muitas pessoas, até advogados... Isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, você me trouxe aqui, você falou desse aspecto, eu já tive que pegar um crédito para alavancar minha empresa em determinado momento. E eu fiz o consórcio justamente. Só que, assim, e eu tô lembrando, meu gerente botou aqui que a conversa apaga em 7 dias do WhatsApp. Então, assim, eu não tenho um registro dele me falando pra mim fazer o consórcio. Tem como provar isso de algum jeito? Tem, Pedrão. É isso que eu ia colocar. Porque tem muita gente que acha assim, a venda casada pra me provar ela, eu tenho que mostrar a conversa, eu tenho que mostrar o gerente me extorquindo, gravar a conversa pra ter. E não necessariamente. Se tiver, ótimo, maravilha. Mas não é. Por exemplo, Pedro, o produtor lá vai ter no extrato bancário dele. Geralmente é muito comum que no dia que caiu o dinheiro, caiu lá 100 mil. Já vem o banco no mesmo dia ou no dia depois e debita. Seguro não sei o quê, título de capitalização, parará. Pedro, por lei, o cara não poderia estar comprando aquilo com aquele dinheiro. E aí você vai pegar, no direito a gente tem muito uma questão para analisar assim, cara, independentemente de quem seja a pessoa, vamos adotar o padrão de comportamento do homem médio, o brasileiro médio. E o que eu vou te dar como exemplo aqui não é nem do homem médio, do homem bobo. Vamos colocar que você não é um cara esperto, você é um homem bobo. Você chega no banco, você tá precisando de 200 mil para... Vamos falar de boa fé. Isso. Você tá precisando de 200 mil para produzir. O banco te libera 100. Ou seja, já tá te liberando muito menos do que você precisa. Sua margem é apertadinha. Você tá pegando aquele dinheiro porque você quer produzir dinheiro. Para você produzir dinheiro, você tem que pegar aquilo lá, você tem que aplicar, você tem que devolver o principal depois, pagar os juros, para depois te dar a margem ali, vai pagar imposto, funcionário, isso aqui, para ver se te sobra alguma coisa. Você quer o quê? Os juros mais barato. Qualquer produto financeiro que você adquirir concomitantemente ali, o custo efetivo vai ficar maior e vai comer a sua margem. Perfeito. Cara, qualquer pessoa racionalmente vai fazer isso de forma voluntária? Óbvio que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Segundo, se tá claramente que foi usado daquele recurso que foi liberado na conta pro crédito rural, ele desviar esse recurso é crime. Porra, um homem médio, ele vai desviar, ele vai cometer um crime em prejuízo dele e em benefício do banco? Voluntariamente? Óbvio que não. Ele não vai desviar aquele recurso e cometer um crime contra o sistema financeiro nacional, correndo o risco de ser preso, para ele se lascar e para beneficiar o banco? Voluntariamente não. Então você tem que presumir que é porque houve uma imposição de alguma forma naquilo ali. E além das sanções administrativas, que inclusive vem no próprio contrato. O Banco Brasil coloca no contrato, se você desviar, se você não aplicar parte desses recursos na finalidade aqui prevista, o que vai acontecer? Vai ter o vencimento antecipado, você vai ter que pagar tudo de uma vez, vai ser desclassificada aquela operação como crédito rural, além dos juros que tiver previsto, vamos por 10% ao ano, vai ter mais uma sobretaxa de 30% ao ano, de 2,5% ao mês. Então, assim, você tem uma série de consequências. Então, o cara que tá ali, tá fazendo atividade, ele não vai cometer uma infração de tamanha gravidade que pode arrebentar com ele de forma voluntária. Ou seja, você faz essas demonstrações e o judiciário vai presumir. O seguro é o mais fácil, o seguro rural, porque a lei já exigiu que tem que ter a prova das duas apólices. Se o produtor falar não me apresentou as duas apólices, o ônus da prova é do banco. Então ele vai chegar, que foi venda casada de seguro, não me deram a opção disso aqui, o juiz vai falar assim, não, peraí, banco, prova aqui no processo que você imprimiu duas apólices, uma dessa seguradora sua, outra de outra seguradora, que você apresentou para ele na época, tá aqui, que ele assinou, que você apresentou as duas. O banco não tem esse documento. Só o fato do banco não ter esse documento já é uma prova inequívoca para ter que ter da configuração da venda casada, porque o banco não demonstrou que de fato facultou essa escolha da seguradora, e aí já configura a venda casada e o dever de devolver o valor corrigido e em dobro. E para deixar claro, pessoal, dos últimos 10 anos. Mas eu não tenho todos esses contratos guardados. Tranquilo, procura seu advogado, pede para entrar com ação de exibição de documentos, fala, banco, traz para mim todos os meus extratos bancários e todos os meus contratos de seguro, de crédito rural dos últimos 10 anos. Na hora que apresentar, analisa tudo ali. E é aquilo que eu te falei, Pedro, qualquer produtor pequenininho, no mínimo é 30, 50 mil por ano. Na hora que você corrige, vamos colocar aí 50 mil por ano, vezes 10 dá 500 mil. Você corrige isso aí monetariamente, vira uns 800. Você coloca em dobro, vira 1,6 milhão. Tem produtores que têm milhões
milhões e milhões para receber de volta de seguros, de produtos financeiros, que ele foi sendo entubado ali ao longo dos anos com as diversas instituições financeiras, que geralmente opera com o Banco do Brasil, com a cooperativa de crédito, enfim, com várias, né? Então, com cada uma ali, ele vai ter o direito de buscar. Caramba, Leandro. Que pancada, hein, velho? Que pancada, hein? Que pancada. Eu acho que eu quero deixar aberto aqui o nosso podcast para você. Sempre que tiver alguma evolução nova, para você vir aqui contar pra gente os próximos passos, né? Que Deus te abençoe aí nessa empreitada aí, que com certeza vai transformar o agro brasileiro, Sim, porque sim. isso é um dinheiro que vai voltar para a mão do produtor rural, que vai reinvestir na atividade, e que muitos vão tirar a corda do pescoço com dinheiro que vieram. Eu acho que vai ser uma ação aí para 10 anos, talvez. Eu acho que, né, dependendo da nossa pressão popular que a gente tiver aí nas ruas, né, porque a única coisa que os grandes têm medo é da população, né? Então, Sim. E isso vai mexer também na política, porque eu acho que, enfim, a Lava Jato vai ser neném perto disso aí. Sim. Pedro, muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenhamos boas notícias para vir compartilhar aqui no futuro. A ação ela pode durar 5, 10, 20 anos. Pode ser que em alguns anos a gente consiga resolver de forma mais efetiva ela. Vamos pressionar o banco para conseguir resolver. Independentemente da discussão assim, cara, quando que vai ter a reparação pelo que ficou para trás? Daqui 10, 20, 30 anos, eu acho que o mais importante é a gente continuar lutando pela liminar para a gente conseguir transformar a realidade daqui para frente. É o que eu te falei. São 2 bi que estão sendo desviados todo mês. 24 bi por ano, só o Banco do Brasil. Se eu conseguir barrar isso daqui para frente, eu posso dizer que em 4 anos nós estamos falando de um benefício de 100 bi para o agro brasileiro. Então isso já vai ser uma vitória muito grande e um benefício imediato. Só que aquilo que você falou, Leandro, é um negócio institucionalizado. É algo que está na cultura da instituição financeira, e até trazer um dado muito importante, Pedro. A ação nossa, o objeto dela é só os últimos 10 anos, porque é o prazo que a lei coloca de prescrição. Só que nós encontramos registros históricos de 1993, ou seja, 32 anos atrás, que o banco já tinha essa prática. Que registro histórico foi esse? Ali no final da década de 80, começo de 90, a gente vivenciava naquele momento, até então, a maior crise financeira da história do agro brasileiro, e foi criada uma CPI no Congresso Nacional, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar a CPI do endividamento rural. Vamos investigar quais são as causas desse elevado endividamento rural brasileiro. Investigou. No relatório final, consta lá na parte final do relatório, constatou-se que uma das causas do elevado endividamento rural brasileiro é a prática pelo Banco do Brasil e o então Banco Nacional, que os dois juntos eram os maiores operadores do crédito rural no Brasil, da venda casada nas operações de crédito rural. Pedrão, o negócio lá de novidade. 93. E assim, para aparecer nesse relatório é porque o negócio já vinha da década de 80 para trás. Então a gente está falando de algo que já existe há mais de 4 décadas, enraizado numa instituição gigantesca. Então, assim, a mudança disso, ela vai ser, assim, a forceps. Mas se não tiver ninguém forçando, não vai sair. Forçando já é difícil, então nós vamos forçar, vamos exigir que as instituições que fiscalizam também façam essas adequadas investigações, as penalizações, e com fé em Deus nós vamos conseguir ajudar os produtores rurais brasileiros. Amém. Nem que, igual você falou, né? Nem que seja daqui para frente, igual mudaram a Lei Maria da Penha, né? Que agora a mulher, quando vai lá e denuncia o marido que bateu nela, ela não pode mais retirar a queixa, né? Então, tinha que ser um negócio assim, ó, daqui para frente... Já denunciou o banco, né? Acabou, pau na máquina. Sim. E claro, nosso espaço aqui tá aberto pro banco também, o Banco do Brasil, se quiser aqui, a gente fazer uma entrevista para vocês falarem aí o lado de vocês estão aqui abertos, né? Mas vem preparado, que eu vou trazer o Dr. Leandro aqui para participar dessa conversa. Aí sim, vai ser bom essa batina aqui, a gente conversar. Não é não? Vamos falar umas verdades aí. Vamos falar umas verdades. Eu achei bom aquele vídeo que você postou no seu Instagram lá, mostrando o banco assim, ó, filmando... O cara do Banco do Brasil, franzininho lá no fundo, e o Barra aqui na pancadona, com o chapelão ali. Ele ficou engraçado. Leandro, e assim, você já... Como é que é? Você conversou com alguém do banco já, de cima, assim? Alguém já te ligou? Você já passou algum susto?
Alguém já te ameaçou, assim? Você fica à vontade se você quiser falar. Não, Pedrão, o que a gente tem tido informação de dentro ali da diretoria, que o pessoal está preocupado. E por que eles estão preocupados? Porque eles sabem o que eles fizeram de errado. Aquele negócio, eu sei o que eu fiz no verão passado, entendeu? A conta tá lá, né? Eles sabem o que é o problema, Pedro. Igual você falou, a mensagem do gerente apagou. Sobre esses crimes que a gente está falando aqui, está tudo registrado nos sistemas do banco. Por exemplo, a gente pede na ação judicial para, no momento da fase de instrução, juiz, traz aqui o extrato bancário dos últimos 10 anos, dos 2 milhões de clientes, produtores rurais da instituição financeira, vamos auditar aqui dentro. Nós vamos auditar todas as operações. Porque já foi feita auditoria de forma pontual pelo TCU, pela CGU, pontual, assim, em 15 mil contratos de crédito rural, e que já foi constatado por amostragem, e que já foi confirmado. Só que o que a gente está buscando dessas instituições agora não tem para que fazendo auditoria por amostragem. Nós já temos tecnologia disponível para você fazer uma auditoria de tudo. Chegou a hora de passar tudo a limpo. Então eles sabem que na hora que passar tudo a limpo, aquele valor que a gente pede lá de 841 bi, que o banco fala que é loucura, que é advocacia predatória, que é causando ilusão na cabeça das pessoas, o juiz vai ter condições de pegar a calculadora e calcular aquele mesmo valor. E aí eu quero ver o que ele vai fazer. Então ele sabe que essas provas estão lá, estão dentro do sistema dele, não tem como ele apagar, ele não pode apagar esses registros. Então tá ali, não é uma questão, uma testemunha, não, tá tudo comprovado. Então nós tivemos informações que eles estão sim preocupados, só que nem começou. Eles ainda não viram ainda metade não, ainda não viram 90% do que tá vindo pela frente. Acho que a ação judicial é o de menos. A hora que os gerentes, os diretores, os superintendentes começarem a receber a cartinha para ele lá participar de uma audiência, prestar um depoimento. Um detalhe importante, tá chegando para nós muitos ex-gerentes do banco que foram mandados embora e que não estão muito satisfeitos com o Banco do Brasil. Gerentes que já trabalharam 15, 20, 25 anos com a carteira de agronegócio e que nos procuraram e falaram assim, eu quero contar tudo. Como é que nós vamos fazer? Nós já estamos começando a colher o depoimento desse pessoal. Já tem alguns que nós juntamos na ação já. Depoimentos ali de ex-gerentes que contam direitinho como que é estruturado dentro do banco. Mas agora estão vindo mais e do Brasil inteiro. E isso aí, esses depoimentos diante dos órgãos fiscalizatórios tem um peso muito forte. Leandro, e a ação ela corre em segredo de justiça? Não, ela é aberta. Se consultar lá, pode ver como é que tá. Se digitar no sistema do ProJude, Tribunal de Justiça de Goiás, Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio, pelo nome da associação, essa é a única ação da associação que está correndo aqui na Justiça Goiana, vai aparecer lá, em face do Banco do Brasil, é disponível, tem como visualizar a petição inicial, que tem quase 200 páginas, ver todos os nossos argumentos de fatos, de direito, tem como ver as provas que nós anexamos, nós juntamos ali quase 10 mil páginas de documentos de início para trazer essa comprovação, né? Foram meses e meses de muito estudo, investigação, pesquisa, e vale a pena realmente fazer essa análise. Show de bola. Leandro, brigadão, cara, pela sua presença. Valeu, Pedrão. Porra, nem deu tempo da gente falar aqui de RJ também, que eu sei que é outra pauta quente aí. Não, tem que ter outro momento específico pra gente falar da RJ. Que aí são duas bombas juntas, né? Mas vamos marcar outra oportunidade. Assim que essa ação andar, pede a turma lá pra avisar a gente, pra gente trazer os novos capítulos, que essa aí eu faço questão de que a gente acompanhe até o final. Perfeito. Né? Pra gente poder trazer essa informação, porque eu tenho certeza que ela é do interesse comum da população, né? Isso aí, Pedrão, muito obrigado. Valeu, fechou? Pessoal. Obrigado, gente. É isso aí, você que assistiu o nosso episódio bombástico, o episódio mais bombástico dos últimos anos, eu tenho certeza, desses 400 episódios que nós temos aqui na galeria do canal, esse aqui foi o que a gente trouxe mais informação contundente, braba, direto ao ponto, porque mexe no bolso de todo mundo e é um assunto bastante sensível que envolve todas as camadas do agronegócio, desde o pequeno, do médio e do grande. Fechou? Inscreve no canal aí, deixa seu like, compartilha esse podcast, faz esse podcast chegar, bora peitar esses bancos aí, bora acabar com essa farra do boi, bora defender nosso agronegócio. Fechou? Tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.